Então, olá pessoal, é uma alegria estar aqui novamente. Hoje, para quem está acompanhando no YouTube o episódio de hoje do podcast, já está vendo de cara qual vai ser o tema, né? O colóquio de Marburgo entre teólogos luteranos e, eu vou dizer reformados, mas é porque algumas fontes bibliográficas chamam estes teólogos de simplesmente zwinglianos, né? Mas simplesmente vai ficar um pouco mais fácil de se falar. Eu vou chamar de teólogos reformados, tá? Apesar, abre o parêntese aqui, de que há bibliografias que se chamam de teólogos zwinglianos. Claro, em referência aqui então a Lutero e Zwinglio, que eram os participantes, por assim dizer, mais destacados, né, do colóquio. Como vocês podem ver, não é uma continuação direta do episódio anterior, né, onde eu estava dialogando ali com Beza, mas acaba que vai tocar no assunto, né? E depois, posteriormente, eu faço a segunda parte, porque aquela segunda parte que eu pretendo me dedicar em algum outro episódio, para a parte 2 do diálogo com Beza, em relação ao colóquio de Poissy, ela vai tomar mais tempo. Eu comecei vendo que, claro, trata ali da Eucaristia, só que eu fui ver que tem muita coisa também, trata do batismo, etc. Então seria melhor um episódio individual, né? Então, e que pegue todos os temas que vão ser tratados ali ainda no colóquio, naquela fonte bibliográfica que eu indiquei. Então, achei por bem, sobretudo depois da semana passada, que foi bastante atípica, né? Minha esposa está um pouco enferma, eu peço orações por ela. Eu tratar de um outro assunto que também é muito importante, e também não tem pressa nenhuma, né? Mas que vai tocar no tema da Eucaristia, que é o colóquio de Marburgo, né? Como eu acabei de dizer. Dando um brevíssimo contexto, né? Em 1529 Lutero ele elabora a sua confissão de fé. Tem um autor chamado Maurer, de uma obra que ele escreveu em 1986, comentando do ponto de vista histórico, né, a confissão de Augsburgo, e ele vai dizer que essa confissão de fé, por exemplo, ela é muito importante, e, por exemplo, ele vai dizer que nela está a principal, a mais importante exposição eclesiológica, né, de Lutero. Tanto é que eu usei essa confissão como uma das fontes, né, da minha dissertação, quando eu concluí lá o mestrado em teologia. E o Martin Bucer, ele tomou, né, nota, tomou conhecimento, ele viu essa confissão e achou que poderia ter uma concórdia ali com a posição reformada, apesar das disputas teológicas, né, existentes ali na década de 1520 entre Zwinglio e Lutero, a partir da sua compreensão diferente, né, da presença real de Cristo na Eucaristia. Tem uma outra boa bibliografia aí para quem está me acompanhando no YouTube, né, que é o Dicionário de Lutero e das Tradições Luteranas. Acho que dá para ver, né? Está em inglês, né? Eu espero que algum dia traduzam. Eu não sei se já traduziram, enfim. Acho que não, né? Não tenho certeza. Mas o dicionário, ele... se você quiser, né, ver mais alguma coisa sobre o contexto histórico da construção do colóquio de Marburgo, tem várias obras. Em português você tem essa aqui, ó, História da Reforma, do Carter Lindenberg.
E, bem resumidamente, você tem a Teologia da Reforma, também pela mesma editora, tá? Thomas Nelson, né? Mas enfim, você tem várias opções, sobretudo fora, né, da língua portuguesa. Mas eu estou citando aqui o dicionário porque é interessante que ele também ressalta outro aspecto, não só esse intento do Bucer pela unidade, mas ele vai ressaltar também a questão do papel importante do Filipe de Hesse, né, para que os participantes, por assim dizer, fossem convencidos aí, né, digamos assim, com o intento de formar uma aliança evangélica, né, ali para se deparar com o imperador católico, né, Carlos V, mas uma aliança que, digamos assim, seria necessário que ela fosse fundada numa unidade teológica, né? Então também tem esse outro aspecto aqui motivador, por assim dizer, do colóquio de Marburgo, né? Você pode ver depois enfim, se você quiser adquirir, esse dicionário é muito bom, né? Muito bem, eu vou focar nos artigos, né? Também não irei focar na controvérsia ali dentro, né? Do que Lutero disse para Bucer, né? Lutero foi lá e disse que não partilhamos do mesmo espírito. Lutero vai falar que os teólogos de Estrasburgo não ensinam uma nota correta sobre a fé cristã. Ele vai falar, ou seja, isso já é a conclusão, né? Antes disso ele vai falar que se quer unidade, vai ter que discutir vários outros tópicos além da Eucaristia. Aí ele conclui porque os teólogos de Estrasburgo não ensinam nada correto a respeito da fé cristã. Eu não vou falar sobre essas coisas. Também tem digamos assim, isso são descrições de um luterano que esteve lá, né? O Lutero não queria que o colóquio fosse público, né? Então o luterano esteve lá, ele viu e depois ele falou o que aconteceu lá dentro. Entretanto, também o Zwinglio fala o que aconteceu lá, e o Zwinglio vai falar que refutou Lutero. Então eu não vou falar sobre essas coisas, tá? Eu quero focar nos artigos de Marburgo. Se você quiser, você encontra tudo nesse site maravilhoso aqui da German History, tanto em alemão quanto em inglês, mas também tem a citação da fonte bibliográfica primária. Você encontra tudo aqui, tá? Para quem está assistindo no YouTube, você está vendo o site. Para quem não está assistindo, o site é ghdi.ghi-dc.org. Tá? Então você encontra tudo aqui, você pode conferir tudo por sua conta, tá? Eu vou focar nos artigos porque meu intuito é dar perspectiva católica sobre eles, né? E focar no que concordamos, e quando houver uma discordância eu dizer, olha, aqui discordamos, tá? Mas indicar a discordância, mas começando pelo que nós concordamos, né? Esses 15 artigos, eles foram escritos por Lutero, né? E ele e o Melanchthon ficaram muito surpresos quando 14 foram aceitos pelos teólogos reformados, né? Com exceção do último, que depois eles assinaram, mas não tanto por unidade, né? Mas por solidariedade, por assim dizer, com aquele intuito naquela segunda intenção ali que o dicionário de Lutero e das tradições luteranas indica. Muito bem. Então o primeiro artigo vai dizer, né, que aquele tópico que nós concordamos, né, obviamente, dando a perspectiva católica,
né, que há um único Deus, Criador das coisas, de todas as coisas, né, que é um só Deus em três pessoas, é a Santíssima Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, como definido lá no Conselho de Nicéia, etc. Então, primeiro artigo não há muito o que dizer. Segundo artigo vai dizer que nem o Pai, nem o Espírito Santo, mas o Filho de Deus, né, que se fez homem pela ação do Espírito Santo, foi concebido, né, sem participação ali de homem. É interessante o que ele fala aqui, o artigo, né, e nascido da Imaculada Virgem Maria, né. Então Lutero o Lutero ele tinha uma posição muito próxima da católica a respeito de Maria ser imaculada, né. De modo acadêmico, você pode ver isso tratado naquele dicionário do Oxford Dictionary sobre Maria. É alguma coisa, Marian Doctrines, alguma coisa assim, ou Mariology, algo assim. Ou é Oxford Dictionary of the Virgin Mary, algo nesse sentido. Aí tem um artigo lá que vai falar sobre a posição de Lutero, né, a respeito da Nossa Senhora, e aí ele obviamente cita a fonte primária, e aí você vai ver que o Lutero ele tinha uma posição muito próxima, né? A posição dele era de que Maria foi graciosamente preservada, né, de todo pecado ali na segunda concepção, né, que ele entendia ser no momento em que Deus ele infunde a alma ali, né? Então você pode conferir isso no artigo lá desse dicionário de Oxford a respeito da Virgem Maria, na parte que trata sobre os reformadores, tá? Lá tem uma exposição mais acadêmica que eu estou trazendo de memória mesmo, tá? Então veja que Lutero ele vai dizer Maria Imaculada, e os teólogos reformados assinaram aqui, né? Mas por solidariedade a respeito do último artigo, que é da Eucaristia, mas como fala aqui o dicionário de Lutero das tradições luteranas, né? Eles aceitaram os 14 artigos, ou seja, aceitaram esse segundo aqui também. Eles simplesmente discordaram, né, de tópicos ali da Eucaristia. E aí ele continua, né? Ele foi perfeito no corpo e na alma, né? Como outro homem, mas livre de qualquer pecado, né? Aí vai continuar o terceiro artigo. Concordamos então com tudo, inclusive que Maria é Imaculada. O terceiro ponto vai dizer que Jesus foi crucificado, né? Esse mesmo Filho de Deus e de Maria, né? Ele foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, Senhor de toda a criação, e vai voltar a julgar os vivos e os mortos, né? Concordamos, esse é o artigo 3º. O artigo 4, né? O quarto artigo, melhor dizendo. Nós cremos, né, que nascemos e herdamos o original com o pecado original, né? Herdamos o pecado original de Adão, né? Ele é tão devastador, né, por assim dizer, para toda a humanidade, né, que seríamos condenados se não fosse por Jesus Cristo, né? Sua morte, sua vida, sua morte por nós, né? Sem ele nós estaríamos perdidos por toda a eternidade e excluídos, né, do reino de Deus e da salvação. Concordamos aqui, né? Nós nascemos com o pecado original, herdamos, portanto, o pecado original de Adão. Ele de fato, nós nascemos numa condição tal que somos inimigos de Deus, né? Estamos afastados de Deus, somos pecadores já desde a concepção, e se não fosse pelo amor de Cristo estaríamos excluídos, né, da salvação, né? Que a salvação é justamente estar em comunhão com o Pai, no Filho e pelo Espírito, tá?
Aqui eu não vou entrar em tópicos como ignorância invencível, a salvação dos bebês sem batismo. Isso, da perspectiva católica, muita coisa já foi falada. Isso pode ser tópico de um outro episódio. Em quinto lugar, nós cremos que somos salvos deste pecado e de todos os outros pecados e da morte eterna se cremos no Filho de Deus, né, Jesus Cristo, que morreu por nós. Sem essa fé, nenhuma boa obra, status social, ordem religiosa pode nos livrar dos nossos pecados. Concordamos. Remeto também ao episódio 3 sobre a fé salvífica, essa fé de que fala aqui o artigo. Lembrando que quem escreveu esse artigo foi Lutero. É uma fé unida à caridade graciosa, dom de Deus, como ele vai falar no seu tratado das boas obras, né? Também a parte reformada entende aqui essa fé como uma fé que age pela caridade, né? No final das contas, né, também voltando aqui para um pouco da história, esses artigos, eles obviamente eles não trouxeram a unidade, de modo que na Dieta de Augsburgo 1530 foi apresentada a Confissão de Augsburgo luterana e a Confissão Reformada, escrita ali por, se não me falha a memória, Martin Bucer, né, a Confissão Tetrapolitana. E a Confissão Tetrapolitana, coloquei ela aqui para quem está me assistindo no YouTube, no capítulo 4, vai falar que é uma fé. No capítulo 4, aqui descendo um pouquinho, nós somos justificados, né, pela fé, crendo no Evangelho, né, etc. Tal. E aí ele vai falar: essa fé, né, é eficaz através do amor, né? Então, remeto vocês ao episódio 3 aqui do podcast, tá? Então concordamos aqui com o artigo 5, tá? Artigo 6 vai dizer que essa fé é um dom divino, nós não podemos merecê-la por obras ou mérito, nem criar da nossa própria vontade, né? Concordamos também, perfeito. Ela vem e é criada pelo Espírito Santo, conforme lhe agrada. Quando escutamos o Evangelho ou as palavras de Cristo, concordamos perfeitamente. Essa fé é a nossa justificação diante de Deus, a base na qual nós somos salvos. A base na qual Ele nos salva, somos reputados como salvos, piedosos, santos, sem obras ou mérito, né? Olha, visto que quando analisamos algo podemos perceber diferentes explicações para aquilo, por exemplo, quando você olha para uma casa, você pode perguntar do que ela é feita. É tijolo, cimento, né? Você pode perguntar quem foi que a fez. Foi o pedreiro, né? O mestre de obra trabalhou ali, teve a participação do arquiteto, do engenheiro. Você pode perguntar para que ela foi construída. Não, foi construída para ser uma escola, ou para ser um hospital, ou simplesmente para alguém morar ali, né? Você pode perguntar como ela é de fato, né? E aí você vai pensar ali naquela constituição dela, que a faz ser ela mesma. Então, veja só, abrindo um parênteses aqui, eu vou tentar nos podcasts, nos episódios, ser didático. Eu vou procurar evitar termos muito complexos, apesar de que eu falho miseravelmente nisso. Eu preciso ser mais didático, eu sei disso, mas eu vou tentar me fazer entender, certo? Se você quer uma explicação técnica sobre isso ou aquilo, aí eu convido você a ler meu livro, o primeiro que eu já lancei, e minhas futuras obras. Mas aqui, para um podcast, no YouTube, não sei nem quem é que está me assistindo.
Eu não posso fazer isso, certo? Então, essas explicações, né, elas, você pode chamar essas explicações de causas. Então, causa instrumental da casa, causa material, né, causa final, a causa formal, né? Então, causa eficiente, né? Tá? Da mesma forma, quando falamos que a fé, quando está aqui falando que a fé é a nossa justificação diante de Deus, podemos entender isso como uma dessas causas. E é assim que faz o Concílio de Trento, né? Ele separa em várias causas. E a fé é uma dessas causas, né? Por quê? Porque o batismo, ele é o sacramento da fé. Na verdade, quando você lê Gálatas 3, 26, 27, você vê claramente, pelo menos da perspectiva, não que eu fale em nome da igreja, tá? Pelo amor de Deus. Inclusive a igreja sequer definir o sentido para muitas passagens bíblicas, tá? Simplesmente estou dizendo no sentido da perspectiva de um católico, né? Você vê muito claramente ali em Gálatas 25, 26, 27, se não me falha a memória, que a fé e o batismo fazem um todo unitivo, né? Por isso que o batismo é chamado sacramento da fé. Então dizer que a fé é a nossa justificação diante de Deus, da minha perspectiva, não está errado. Apesar de você saber que a justificação tem uma causa formal, aquilo que ela é, né? Mas você pode dizer sim, também isso, tendo em mente isso, que a fé é que age pela caridade, né? Como concordamos, remeto ao episódio 3. Ele é uma dessas explicações da justificação. Tem outras explicações, né? Deus, né, que está agindo ali, é Ele que concede a fé, é Ele que nos faz justos, etc, né? Cristo, por sua morte redentora, etc. Tem várias explicações, a fé é uma delas. Assim, da minha perspectiva, né, eu não falo o nome da igreja, eu não vejo problema aqui. E tendo também em mente que é uma fé que age pela caridade, que é eficaz pela caridade, né? A caridade que é derramada em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado, como vai falar em Romanos 5, né? E essa, da perspectiva católica, essa caridade está unida à justiça de Cristo, aquela pela qual Ele nos faz justos, né? Porque essa confissão tetrapolitana, ela cita Agostinho, De Fide et Operibus, a sua obra, mas também De Trinitate vai falar a justiça de Deus, não aquela pela qual Ele é justo, mas aquela pela qual Ele faz justo. Então, essa fé é uma fé eficaz pela caridade, né? E aí, nessa base, ele nos considera, né, salvos, pios, santos. Mas aqui está dizendo recount, né? Eu teria que ver a bibliografia primária aqui. Nos considera salvos, pios, santos, né? Sim, mas se você for pegar ali enfim, as obras de teologia ali do Lutero, você vai ver que tem muita coisa ali que não é a legal fiction, né? Não é uma ficção legal na mente dele, né? A justificação, certo? E aí continua, né? E somos salvos do pecado da morte, recebemos misericórdia, e preste atenção, somos feitos santos, made holy, né? For the sake of His Son, né? Então somos feitos santos, né, por causa de Cristo, no qual cremos com a fé que age pela caridade, né? Então, assim, eu da minha perspectiva, da perspectiva católica, não vejo problema aqui no artigo 7, tá? Entendido essas coisas, essas distinções que eu acabei de falar. O artigo 8 vai dizer: cremos que o Espírito Santo não dá a ninguém essa fé ou este dom sem que se ouça, né, a palavra do Evangelho. E concordamos, né?
novamente, fica para um outro episódio a questão da ignorância invencível, né? Como interpretar Romanos 2 nesse sentido também, etc. Tá? Mas cremos que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir o Evangelho, né? Tudo bem. Então ele opera por essa proclamação oral e cria a fé, e conforme ele quer. Concordamos. No batismo, né, o artigo 9, cremos que o santo batismo é um sacramento que é o instrumento, né, de Deus para essa fé e ordenado por ele, né, e aqui tem algumas citações bíblicas. Não é um simples símbolo, né, mas um símbolo divino que opera. Que é um símbolo divino e uma obra divina, né, que suporta a nossa fé e pelo qual nós nascemos para a vida eterna. Se fosse só essa questão do suportar a nossa fé, teríamos o que dizer aqui, mas como aqui está dizendo claramente que pelo batismo nascemos para a vida eterna, né, ou seja, pelo batismo da perspectiva católica, de fato nascemos para a vida eterna, somos regenerados no banho da regeneração, né, Tito 3,5, nascemos, né, da água do Espírito, renascemos da água do Espírito, João 3,5, somos salvos, né, 1 Pedro 3,21, né, somos santificados, somos lavados, justificados ali, né, 1 Coríntios 6,11, beleza. Aqui eu também não vejo, justamente por essa frase final aqui também, sobretudo ela, não vejo problema no artigo 9. O artigo 10 vai dizer, né, então, que essa fé ela é efetuada, né, pelo Espírito Santo, tendo nos salvo e nos feitos santos, né, faço aqui a distinção, é uma fé que opera pela caridade. Lutero concorda com isso. O Tratado das Boas Obras é um exemplo. A Confissão Tetrapolitana, logo depois, né, vai falar isso também. Então, concordamos com isso, tendo essa distinção, que é uma fé que opera pela caridade, tá? Pratica boas obras através de nós, né? Amor fraterno, oração a Deus, etc. Né? Concordamos. Então, as boas obras, elas seguem a justificação, né? Pressupõe, portanto, que as boas obras são dons de Deus, são graça. Estou falando aqui de perspectiva católica, né? E elas pressupõem que nós fomos salvos, justificados pela fé no batismo, né? Ok, não sei porque que eu dei essa entonação, mas enfim, muito bem, deixa eu continuar aqui, beleza. Sobre a confissão, artigo 11, a confissão, procura de conselho com o pastor, etc, deve ser livre, mas é muito conveniente para aqueles que estão atormentados sobre ataque espiritual, né? Digamos assim, estão aqui tá burned, né, by sin, mas dito de um modo simples, né, que estão lutando, né, contra o pecado, né? E por quê? Porque aí ele continua. Então, o Evangelho ele oferece a absolvição e o conforto, né? Aqui a gente vai discordar. Aqui de cara, da perspectiva católica, nós discordamos. Cremos que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão para aqueles que pós justificação cometam um pecado que destrua essa caridade que faz efetiva a fé. Então não é simplesmente, claro, o Evangelho traz conforto aos que se arrependem dos seus pecados e creem, né? E a estes Cristo, né, disse aos seus apóstolos e de perdoai, né, os pecados, etc. Então, do ponto de vista católico, discordamos aqui do artigo 11, porque cremos que Cristo instituiu, né, o sacramento da confissão. Só para
né, os apóstolos, etc., fazendo os ministros de reconciliação. Né. O artigo 10, desculpa, 12º, né, então ele vai falar, né, as autoridades seculares, as leis, cortes, ordenamentos, né, eles são corretos e não são proibidos, né, como muitos papistas ensinam. Eu não sei, de verdade, eu não sei aqui quem Lutero tinha em mente quando ele escreveu isso, mas a autoridade secular, do ponto de vista católico, não tem nenhum problema. É claro que a igreja ela tem uma doutrina social, né? É claro que também o magistério já falou a respeito da relação entre a igreja e a autoridade secular. De memória aqui eu trago, por exemplo, a Una Sancta, né? Então a posição católica você pode ver lá, né? Então não é que da perspectiva católica eu não sei quem o Lutero ele tinha em mente aqui para dizer que a igreja ensina que são proibidos, tá? Pode ser um autor específico, obviamente, ou mais de um, mas eu não sei quem ele tinha em mente aqui. O artigo então concordamos que a autoridade secular é algo bom, né, contanto que seja bem ordenado. E aí você tem a doutrina social da igreja e alguns documentos do magistério para indicar o modo que a igreja católica entende esse bom ordenamento em relação à esfera espiritual, né? Então o 13º artigo vai falar sobre as tradições, mas aqui ele vai dizer que, contanto que elas não sejam contrárias à palavra de Deus, que é que eles entendem como escritura, podem ser seguidas ou abandonadas, né? Aqui vai falar da perspectiva católica. A gente vai distinguir, nem toda tradição é tradição apostólica que transmite a palavra de Deus, né? Então as tradições que não são tradições com T minúsculo, né? Elas podem sim ser abandonadas. Por outro lado, também a gente vai falar que, de fato, nada deve ser contrário à Escritura. Uma tradição apostólica, né, ela não vai ser contrária à Escritura. Da nossa perspectiva, um ensinamento do magistério não pode ser contrário à Escritura, tá? A única coisa que diríamos é que cabe claro, o fiel ele pode interpretar individualmente a Escritura. A única coisa que diríamos é que cabe à igreja definir, né, o sentido de determinado, autenticamente o sentido determinado texto bíblico, né? Simplesmente diríamos isso. Concordamos que nenhum ensinamento, ou seja do magistério, por exemplo, seja da tradição apostólica, pode ser contrário à Escritura, porque Deus não pode se contradizer. O artigo 14 vai falar que cremos que o batismo infantil é correto, né, que a criança batizada a ela é dada a misericórdia de Deus e aceita na cristandade, e concordamos perfeitamente, tá? Muito bem, chegamos então esses 14 artigos, esses 14 primeiros artigos foram aceitos, né, pelos teólogos reformados, né, foi escrito por Lutero e foram aceitos pelos teólogos reformados. Eles apesar de que eles assinaram no final, você está vendo aqui, por exemplo, o nome do Zwingli, do Bucer e do Ecolampadius, né? Você está vendo aí o nome deles, para quem está me assistindo aqui no YouTube. Mas não foi tanto por unidade, né, mas mais por solidariedade, por assim dizer.
Mas eles concordaram de fato com os 14 artigos aqui já mencionados. O 15º vai falar o seguinte, que aí vai falar sobre a Eucaristia, né? Que a respeito da última ceia, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós cremos e sustentamos o uso de ambas as espécies, como Cristo fez. Desde já da perspectiva católica, há momentos em que podem ser administrados em ambas as espécies, né? Mas essa não é a regra ordinária na Igreja Católica. Isso tem muito a ver também com a questão de que vamos dizer que na última ceia Cristo fez sacerdote os apóstolos, né? E foi a eles que ele deu as duas espécies, né? Ao sacerdote, e em toda missa o sacerdote comunga de ambas as espécies, né? Fecha-se então aqui faço um breve comentário então aqui. E aí continua, e que o sacramento do altar é o sacramento do verdadeiro corpo e do verdadeiro sangue de Jesus Cristo, e que o aproveitamento espiritual desse corpo e sangue é próprio e necessário para todo cristão. Desse jeito, simplesmente concordamos, né? O sacramento do altar é o sacramento do corpo, do verdadeiro corpo e sangue de Cristo, que recebê-lo, né? Receber esse corpo e sangue é necessário para todo cristão. Aqui concordamos. O que eles vão discordar é a forma como se dá, né? Então ele aí continua, né? Que a prática desse sacramento é ordenado por Deus, né? De modo que a nossa consciência fraca seja movida para a fé através do Espírito Santo. Tudo bem. Não parar da perspectiva católica, não paramos aí, né? Tem a questão da Eucaristia como sacrifício, mas isso é um assunto para um outro episódio. E aí ele continua, né, que apesar de não ter sido possível concordar naquele momento ali, se o verdadeiro corpo e sangue de Cristo estão corporalmente presentes no pão e vinho, né, e aí ele vai falar que cada parte, né, ofereça o amor cristão, né, tenha tolerância com o outro. Por que isso, né? De modo simples, Lutero ele vai discordar do Zwingli. Lutero ele vai dizer que, trazendo aqui de volta o meu dicionário, só para ficar mais direitinho, Lutero ele vai insistir na leitura literal das palavras de Cristo é meu corpo, né? E vai argumentar que Cristo está, né, corporalmente, não apenas espiritualmente presente, né, na Eucaristia. Enquanto Zwingli vai argumentar que Cristo não pode estar no pão porque ele está à direita de Deus, e porque as palavras da instituição podem ser entendidas figurativamente, ou seja, isto é como o meu corpo, né? Esse resumo aqui do dicionário de Lutero das tradições luteranas, ele ajuda, né? Mas não tanto. Lá na Dieta de Augsburgo, também foi apresentado, apesar se não me falha a memória, o Carlos V nem sequer chegou a ler, mas também foi apresentada a confissão, né, a Fides Ratio, né, do Zwingli, né, que é a sua defesa, uma certa defesa da sua opinião. E nela, o Zwingli vai dizer, em outros termos, que eu estou até com ela aqui deixa eu ver se eu encontro aqui, mas ele vai negar, obviamente, essa afirmação do Lutero, né? Mas eu quero só, ele vai dizer assim,
lá na sua na sua defesa, né? Na sua fideiratio, no documento apresentado ali na Dieta de Augsburg 1530. Ele vai falar assim, que acredito que na Santa Eucaristia, que é tradução livre, tá? Isto é, na ceia de ação de graças, o verdadeiro corpo de Cristo está presente pela contemplação na fé. Ou seja, aqueles que agradecem a Deus pelas graças que nos deu em seu Filho, reconhecem que ele tomou uma verdadeira carne, que ele sofreu, que ele realmente purificou nossos pecados com seu sangue, e tudo que Cristo fez está presente para eles através da contemplação da fé, né? Mas que o corpo de Cristo, em sua essência e realidade, ou seja, seu corpo natural, esteja presente na ceia, ou que seja dada a nossa boca e dentes, e aí ele vai dizer, como afirmam os papistas e os luteranos, não apenas negamos, mas afirmamos com segurança que é um erro, oposto à palavra de Deus. Então, o Lutero ele vai tratar dessa literalidade do This is my, isto é meu corpo, né? Dizer que a substância do corpo de Cristo está ali, né? Corporalmente ali, como acabei de falar aqui no dicionário. Para quem quiser, essa leitura foi feita, essa última não foi feita aqui no livro que eu estou segurando, mas uma fonte também é o que eu lembrei, a Teologia da Reforma, né, editado pelo Matthew Barrett. Aqui a título de sumário, né? Apesar de que para Lutero a substância do pão ainda está ali, unida, chamada união sacramental, a união da substância do corpo de Cristo com a substância do pão. Eu remeto vocês ao episódio 2 do nosso podcast. E o Zwingli não, o Zwingli ele vai falar, né, que o verdadeiro corpo de Cristo está presente pela contemplação da fé, né? Ou seja, ali no altar objetivamente não está o corpo de Cristo, mas você, pela contemplação da fé, né, pela contemplação da fé, aqueles que agradecem a Deus, reconhecem que ele tomou, etc., com seu sangue, tudo que fez está presente para eles através da contemplação da fé. Então, pela contemplação da fé, né, o corpo de Cristo está presente. Então há essa disputa, né, da perspectiva católica. Eu acho que eu já falei bastante ali no episódio 2, obviamente tentando ser didático, né? O Zwingli ele apresenta um versículo contra a posição de Lutero, que a posição católica é diferente, né? Ensinamos a transubstanciação, que simplesmente quer dizer o que é isto, né? Quando você fala quando você olha, você diz o quid est, né? O que é isso que está diante de mim, e a resposta é: isto é o corpo de Cristo, né? Então a transubstanciação ela vem nesse sentido, dizer o que é isso diante de mim, né? Mais um versículo que é muito que foi trazido contra a argumentação do Lutero, que nós discordamos, cremos que não há mais a substância lá do pão, enquanto que o Lutero vai falar dessa união, né, da substância do pão com a substância do corpo de Cristo. João 6, 64, 63, 64, não me falha a memória agora, que diz assim, né? Estou aqui com a minha Bíblia. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Veja, da minha perspectiva, eu não vejo muito fundamento na posição do Zwingli de citar essa passagem. Você pode ver tantos comentários mais antigos como comentários mais modernos, né? Eles vão
claro, aqui católicos, eles vão indicar o sentido desse versículo, né, que para mim é o que parece fazer mais sentido, não porque seja católico, mas porque é o que para mim faz mais sentido mesmo, né? Então, por exemplo, Santo Tomás, ao comentar, ele vai dizer que as palavras de Cristo elas podem ser entendidas no sentido espiritual e no sentido material, né? Se você entender no sentido espiritual, aquilo vai te dar vida, mas se for no material, ele vai ser danoso, né? E ele vai dizer que quando você interpreta essas palavras de Cristo no sentido material, você está interpretando de modo superficial, né, como pertencente à natureza da carne, né, que era como os judeus o interpretaram, né? Mas Nosso Senhor, ele continua aqui, né, São Tomás, comentando o Evangelho de São João, capítulo 6, nesse versículo, Nosso Senhor, ele ia dar-se a si mesmo como uma comida espiritual. E aí Santo Tomás diz, não que a carne de Cristo não esteja presente no sacramento do altar, mas porque ela é comida de uma certa forma, de um modo espiritual, né, de um modo divino. But because it's eaten, né, que é comida de um certo modo espiritual, né? Sed quia codam spirituale et divino modo manducatur, né? Um certo modo espiritual, né? De fato, né? Então, veja, não é que a carne de Cristo não esteja presente, mas por um lado é porque espiritualmente estamos sendo nutridos, né, ali. E por outro lado, comentários recentes vão nesse mesmo lado, nesse mesmo modo aqui, dizendo nesse mesmo caminho, né, que vai falar Santo Tomás. Então, por exemplo, na própria Bíblia de Jerusalém se fala, né, que as palavras de Jesus sobre o pão celeste revelam uma realidade divina que só o Espírito pode fazer compreender, né? E aí, é tanto que se você voltar um pouquinho, eu tô olhando aqui a minha Bíblia, se você voltar para o capítulo 3, versículo 6, essa contraposição espírito e carne, ela faz referência a isso também. Capítulo 3, versículo 6, né? Em verdade te digo, né, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Então é o Espírito que faz compreender essa verdade ali que Jesus está ensinando, né? E aquele que assim compreende, crê, né? Aquele que interpreta desse modo, aqui como Santo Tomás está dizendo, né, que sabe que a carne de Cristo está ali presente, mas ela é comida de um certo modo espiritual, né? Isso dá a vida, né? Isso dá é fonte de vida, né? Se você olhar também, não que eu concorde, tá, com tudo que está sendo dito aqui nesse livro do Novo Comentário Bíblico de São Jerônimo, tem algumas coisas em alguns comentários dele que eu discordo, mas aqui ele fala muito bem. O versículo 63a aponta para trás, para a contraposição, olha aí, que eu acabei de citar, entre o capítulo 3 e versículo 6. Para a contraposição entre o que vem da carne e o que vem do Espírito, em João 3,6. Só a pessoa nascida do Espírito será capaz de aceitar a verdade das palavras de Jesus. Então tem esse duplo aspecto espiritual aqui. É o Espírito que faz aceitar as palavras, porque quem nasce do Espírito é Espírito, né? E por outro lado, é um modo espiritual, porque Jesus, né, disse que ele ia dar-se a si mesmo, né, como uma comida espiritual, não porque a carne de Cristo não esteja presente, mas porque nós nos nutrimos do corpo de Cristo de um certo modo espiritual, como vai falar Santo Tomás. Da minha perspectiva, enquanto católico, eu não vejo muito bem por que esse versículo serve de fundamento à posição do Zwingli, né? Então, houve a disputa, não chegaram ao consenso, né? Lutero vai falar palavras duras para os teólogos reformados, né? E aí houve então essa
digamos assim, a partir desse momento que há uma divisão, por assim dizer, né, mais evidente ali entre luteranos e reformados, né? Mas também, enquanto católicos, discordamos da posição luterana, confessional luterana. Remeto vocês ao capítulo 2. É até interessante, né, que o Martin Chemnitz, né, ele vai tratar sobre isso lá no seu exame do Concílio de Trento, ali a parte 2, né, onde ele vai tratar da transubstanciação. Ele vai dizer que quando a Escritura fala de duas coisas unidas, né, há por um decreto divino, etc., não há uma transubstanciação, as duas substâncias estão unidas, né? E aí ele vai citar, por exemplo, o Filho do Homem é o Filho do Deus vivo, né? Da nossa perspectiva, isso não é correto, né? Isso fere a comunicação de idiomas, né? Tem um bom livro que dá bem resumidamente, né, aqui as regras da comunicação de idiomas. Por quê? Porque a predicação das propriedades da natureza divina humana de Cristo, você predica as propriedades da natureza divina e da natureza humana à pessoa, né? Então, os atributos concretos, como estou mostrando aqui o livro, né, do Ludwig Wittgenstein, Deus, Filho de Deus, Filho do Homem, né, se referem à pessoa. Então, dizer o Filho do Homem o Filho de Deus vivo é a mesma coisa que dizer assim: Cristo, enquanto Filho do Homem, é o Filho de Deus vivo. E isso está errado. Isso, da perspectiva católica, isso fere a comunicação de idiomas, né? Seria errado dizer também Cristo, enquanto homem, criou o mundo. Não, você simplesmente diz assim: Cristo criou o mundo. Porque aí você está referindo-se à pessoa. Dizer, como ele diz, o Martin está até aqui, ó. Tá aqui. Então, quando ele vai falar, né? Então, quando a Escritura, duas substâncias são unidas, né, de um modo particular, não há transubstanciação nem aniquilação de uma substância, mas a união e presença das duas substâncias, né? E aí ele vai citar, então, o Filho do Homem é o Filho de Deus vivo. O Filho do Homem é o Filho de Deus vivo é a mesma coisa que dizer Cristo, enquanto Filho do Homem, é o Filho de Deus vivo. Da perspectiva católica, isso estaria errado, né? Você pode dizer que Cristo é o Filho do Homem, ou Cristo é o Filho de Deus vivo, né? Tá? Outra coisa que ajuda é que quando você faz a conversão de uma proposição, você mantém o seu sentido verdadeiro, né? Então, quando você diz This is my, isto é meu corpo, hoc est in corpus meum. Se você inverter, fica meu corpo é isto. Beleza? É uma interpretação ali literal. E o sentido verdadeiro continua. Agora, quando você diz o Filho do Homem é o Filho do Deus vivo, se você você não consegue. O Filho do Deus vivo é o Filho do Homem. Ou seja, Cristo, enquanto Filho de Deus, do Deus vivo, é o Filho do Homem. Tem um problema aqui. Da mesma forma, Deus, o Chemnitz vai para dizer que há as duas substâncias. Deus é homem. Se você for converter, fica o homem é Deus. Ou seja, Cristo, enquanto homem, é Deus. Tem um problema aí. Então, da nossa perspectiva, isso fere a comunicação de idiomas. Isso ajuda também em relação à questão de metáforas, né? Como é que eu sei que Cristo está falando literalmente ou espiritualmente, né? Por exemplo, Cristo é a porta,
Você não pode converter para a porta é Cristo. Não vai manter o sentido verdadeiro. Agora, quando você fala isto é o meu corpo, você pode converter mantendo o sentido verdadeiro. Meu corpo é isto. Há uma identidade ali, né? Então, discordamos também da posição luterana. Que Cristo esteja à direita de Deus, também não discordamos, né? Cristo está presente na Eucaristia não é com a sua dimensão quantitativa própria, né? Ao modo próprio, né? Como vai falar Santo Tomás aqui na Suma. Estou aqui com a Suma. Ele vai dizer, né? Santo Tomás vai dizer assim: a quantidade imensiva do corpo de Cristo está nesse sacramento, mas não ao modo que lhe é próprio, isto é, estando toda no todo e cada parte em cada parte, ou seja, como num lugar, com dimensões ali, mas a modo de substância, que por natureza está toda no todo e toda em cada parte, tá? Espero que tenha dado para ajudar e a gente se encontra então no próximo episódio do nosso Colóquios Cristãos. Deus o abençoe, Deus a abençoe e a gente se vê lá. Até logo.